Olá, queridos, olá, família Brasil para Cristo, de São Fidélis. É uma alegria muito grande poder estar aqui gravando esse vídeo para falar de algo tão importante para a nossa igreja neste tempo que estamos vivendo. Bom, queridos, hoje, dia 1º de março, e nós já estamos aí no terceiro mês de 2025, esse ano que o Senhor nos deu, e eu quero dizer a você que Deus tem gerado no meu coração durante esse tempo para estarmos mobilizando toda a nossa igreja para um tempo de busca, um tempo de clamor por reavivamento. Queridos, nós precisamos buscar urgentemente um avivamento para a nossa vida pessoal, um avivamento para a nossa família, um avivamento para a nossa cidade, um avivamento para o nosso país e um avivamento para a nossa igreja. Queridos, eu já disse isso no domingo da ceia. Nós não temos o poder de promover avivamento. A gente tem a mania de fazer um culto, e às vezes coloca, culto avivado, culto de avivamento, mas nenhum de nós temos condições de promover o avivamento. Mas nós podemos provocar o avivamento. E como é, pastor, que nós vamos provocar esse avivamento? É fazendo o que está na palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. Bom, o que é avivamento, pastor? Avivamento é trazer de volta. Avivamento quer dizer renovar. Avivamento quer dizer fazer de novo, trazer vida novamente. Então isso é avivar, é trazer de volta o brilho, trazer de volta a força. Então, querido, nós precisamos de um avivamento. Nunca vivemos um tempo de tanto esfriamento espiritual. Pessoas boas, pessoas cheias de talentos, pessoas que até amam a Jesus, até amam a igreja, mas que estão desanimadas, estão totalmente paradas, travadas, anêmicas, espiritualmente falando. Então, é diante disso que nós precisamos, porque, irmão, uma pessoa que está bem, ela não precisa de um avivamento. Só precisa de avivamento quem de fato está perdendo a força, está perdendo o brilho, está morrendo espiritualmente. Aqueles que estão e são considerados mornos, uma coisa ou uma pessoa morna é uma pessoa que nem é frio e nem é quente. Ela está em cima do muro. Você conhece gente assim? Que não vai para o carnaval, não fuma, não bebe, não se prostitui, mas também não consegue viver uma vida cristã intensa. Não consegue buscar a Deus com intensidade, com vitalidade. Elas vivem em cima do muro. Deus não quer que você seja um crente morno, muito menos um crente frio, mas um crente quente. O que me preocupa no crente morno, porque uma pessoa morna, ela tem a grande probabilidade de esfriar aos poucos. Ela vai esfriando. E quando você menos percebe, ela aos poucos vai fazendo coisas que ela já tinha parado de fazer. Ela já começa a sentir vontade de ir para lugares que outrora ela condenava, ela não gostava,
ela começa a ouvir o que ela não ouvia, ela começa a falar o que ela não falava, e ela tem a grande probabilidade de se esfriar totalmente. Você tem a opção de se esfriar totalmente ou de dizer, não, eu vou para o meio do fogo. Só tem uma maneira, querido, de se esquentar novamente, é indo para o meio do fogo. E é justamente isso que eu quero propor nesse mês de março. Que você venha para o meio do fogo. Que você não se conforme com a tua vida como ela está, mas que você venha para o meio do fogo. Que você olhe para você e veja que existe um grande homem de Deus aí. Existe uma grande mulher de Deus aí. Que Deus tem uma chamada na sua vida e você não pode continuar da maneira que você está. Então, nesse mês de março, Deus colocou no meu coração para convocar a igreja, o Brasil para Cristo de São Fidélis, para um clamor intenso por avivamento. Se o povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Bom, Deus está nos dando a receita de como romper com a frieza, com o desânimo, com as crises que nós estamos vivendo existenciais. É buscando a Ele, é orando, é se humilhando e se convertendo dos maus caminhos. Então, esse mês nós teremos alguns propósitos de oração que eu vou colocar logo aqui abaixo, tá bom? Os dias, os horários, os momentos que nós estaremos orando. Segunda coisa que eu preciso lhe dizer, agora eu vou passar para uma outra parte, já caminho para o final, tenha paciência, porque agora eu vou falar algo muito importante. O verso de número 14, do capítulo 7 de 2 Crônicas, tem uma frase que diz assim, e se converter dos maus caminhos. Bom, queridos, a palavra de Deus diz que Elias, antes de clamar por fogo, antes de pedir fogo sobre o altar, a Bíblia diz que o Elias, ele repara o altar, ele conserta o altar que estava destruído. Então, antes de nós chegarmos diante de Deus e dizer, Senhor, manda fogo, reaviva, Senhor faz, Senhor salva, cura, liberta, primeiro, nós precisamos reparar o nosso altar. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. O teu pecado te divide de Deus. O teu pecado cria uma barreira entre você e Deus, ao ponto que ele não consegue lhe ouvir. Então, querido, se há alguma coisa na nossa vida que está criando essa barreira, e outra, pecado é chamado na Bíblia de brecha. E o que é uma brecha? Brecha é uma porta aberta para Satanás. O pecado entristece o coração de Deus, mas o pecado alegra o diabo. Então, querido, você vai analisar a sua vida, não é a vida do irmão, não. Deixa a vida do irmão com ele e Deus. Você vai alinhar a sua vida, você vai olhar para a sua vida e ver aonde na sua vida tem algo errado. E você vai começar a fazer um detox na sua vida. Talvez aquela mentira que você falou, talvez aquela olhada que você deu, talvez um pensamento ruim que você está alimentando, talvez um pecado, talvez um segredo, um segredo que você tem e que isso você vem alimentando, talvez o contato de alguém que você tem fretado,
e talvez você é uma pessoa comprometida. Eu não estou falando isso para lhe julgar, longe de mim. Mas eu só estou assim expondo situações que podem acontecer. Talvez alguém que você está devendo, talvez alguém que você tem uma raiva, talvez você tenha uma mágoa de uma pessoa. Talvez uma pessoa fez algo para você e você até hoje guardou essa mágoa. Que tal dizer, olha, eu vou acertar isso. Chega de eu ficar alimentando isso dentro de mim. Está me fazendo mal, eu vou vomitar isso. Que tal você chamar essa pessoa e dizer, meu irmão, quero ter um momento com você, minha irmã, quero ter meu pai, quero ter meu filho, eu quero sentar com você, minha tia, não sei quem é, meu pastor, vamos sentar aqui, eu quero colocar algo, eu estava magoado, mas eu quero acertar isso hoje. O diabo não vai mais ter poder na minha vida. Isso está me matando, eu quero vomitar isso. Porque quando você não perdoa, é como uma comida que você comeu e ela não dissolveu dentro de você. Aquilo fica lhe embrulhando o estômago e enquanto você não põe para fora, não alivia. Então eu preciso vomitar isso, põe para fora, querido. Está na hora de fazer um detox, de limpar, de dizer, ó, isso aqui eu vou jogar fora. Vou vomitar isso. Talvez você é uma pessoa que está assim, já reparou que a vida das pessoas estão andando e a sua parou. E você está pegando coisas que não é nem sua. Você fica pegando o problema dos outros, você fica pegando luta dos outros, você fica se aborrecendo e a vida delas está andando. Elas estão indo, elas estão avançando. E a sua vida cada vez mais está piorando. Então é hora de nós alinharmos a nossa vida. Você vai fazer uma análise, você vai sentar e vai pensar qual é a área que você tem que acertar. Aonde é que você precisa pedir perdão? Onde é que você precisa... Qual é a área que você tem que acertar? Talvez é uma pessoa que você deve, vai procurar essa pessoa e vai dizer, meu amigo, eu estou te devendo, eu não tenho como pagar agora, como é que eu posso fazer? Eu quero acertar essa dívida, eu quero que fique em paz, tudo entre a gente. Eu não sei qual é a área. Talvez é no seu casamento, talvez você falou algo para sua esposa que feriu o coração dela. Talvez a tua esposa disse algo que feriu o coração do marido. Senta os dois, peçam perdão, alinha. Joga isso fora, querido. Talvez é um pai com filho, é uma nora com genro, é um genro com a nora, com o sogro, a nora e o sogro. Acerta isso. Diga, Satanás, na minha vida, não. Você não vai ter mais vez. Então, antes de entrar nesse propósito, você vai limpar a sua vida. Você vai tirar um período, vai pedir perdão a Deus. Agora, entenda isso. Se você pecou só contra Deus, fale só com Deus. Mas se você pecou contra alguém, você tem que procurar esse alguém. Se você pecou contra o teu marido, procura seu marido. Então eu aborreço a minha esposa, mas na hora de pedir perdão eu vou para Deus. Não, eu tenho que ir na minha esposa. E aí eu vou para Deus também. Senhor, eu te peço perdão que eu ofendi a tua serva, mas eu já fui lá e pedi perdão para ela. É assim que funciona. Se você magoou o irmão, se você falou mal de um irmão, se você feriu o irmão, você vai até ele. E depois você vai pedir perdão a Deus. Tá bom? Agora escute isso. Deus só vai receber o nosso propósito se nosso altar estiver reparado, querido. Se não houver brecha na nossa vida. Se não houver legalidade na nossa vida. Então, o que você vai fazer? Você vai acertar todas as áreas da sua vida que está desconcertada. 2025, nada quebrado, nada rasgado, acho que é isso, não é? Nada fora do lugar. Nada faltando, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se você é um crente que não é dizimista, não cumpre esse princípio bíblico do dízimo, esse mês você vai começar a acertar isso na sua vida.
Você vai dizer, Senhor, tu está abrindo a porta para mim, o Senhor está me abençoando, esse mês eu vou acertar essa situação, esse mês eu vou começar a dizimar. Esse mês eu vou começar a dizimar. Eu vou tampar essa brecha na minha vida. O diabo não vai ter vez na minha finança. Eu não amo o dinheiro não é o meu Deus. Se eu tenho condições de gastar dinheiro com tantas coisas para mim, por que eu não posso separar o meu dízimo e levar para abençoar a igreja, a casa de Deus, aonde se prega a palavra de Deus? Então esse mês eu vou acertar isso na minha vida. O diabo não vai ter legalidade e brecha na minha vida. Amém? Outra coisa que eu vou dizer a você, e eu já termino aqui. Você não vai ouvir ninguém falar mal de ninguém para você. Se você durante esse mês parar em rodas de pessoas para ouvir falar mal de alguém, ou você mesmo com a sua boca falar mal de alguém, esse propósito na sua vida não terá validade, não vai ter avivamento. Você não vai falar com os outros, você vai falar com Deus. Se você tem algo contra alguém, se você viu algo na vida de alguém, se você, não sei, você vai orar. Em vez de você falar com as pessoas, você vai falar com Deus dessa pessoa. Você vai dizer, Senhor, a vida do fulano, Senhor, eu te apresento fulano. Você não vai ouvir ninguém falar mal de ninguém. Se tiver algum lugar, alguém começar a falar mal, você vai sair. Você vai dizer, olha, eu estou num propósito, eu não quero me contaminar, eu não quero comer essa comida, eu estou buscando por um avivamento. Outra coisa, você não vai falar nada. Nem dentro de casa, nem com o marido, nem com a esposa, com ninguém, nem com o filho. Você não vai falar nada de ninguém, não vai falar mal de ninguém. Nada que julgue os outros, nada que aponte os outros, nada que denigra os outros, nada que propague o mal dos outros. Você vai vigiar com a sua boca, você vai vigiar com os teus ouvidos para blindar o seu coração. Você vai blindar o seu coração, você vai blindar a sua mente. Tá bom? Então esse mês, eu vou passar aqui abaixo os propósitos de oração, tá bom? E nós teremos aqui os domingos pela manhã, começando amanhã, dia 2 de março, até o último domingo, nós teremos consagração de 8 horas até as 10. 7h30, nós já vamos estar de joelho dobrado aqui. Meia hora de oração, vamos ter consagração de 8 às 10. Queridos, serão todo esse domingo no mês de março. Estaremos clamando por um avivamento. E depois eu vou colocar os outros propósitos de oração que nós teremos. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa estar junto nesse propósito, porque juntos somos mais fortes. Deus te abençoe em nome de Jesus.